Bom dia, são 8h16, segunda-feira, 13 de julho. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. Nesta semana, o plenário do Senado terá sessões deliberativas todos os dias. Estão para ser votados 4 projetos sobre reforma política e projeto que trata da criação de municípios. Mas a pauta está trancada pela medida provisória que cria o programa de modernização do futebol. A MP do futebol visa promover a gestão transparente e democrática e o equilíbrio financeiro das entidades desportivas profissionais de futebol. O texto traz obrigações aos clubes e dirigentes e também permite o parcelamento das dívidas dos clubes. Votada a matéria, os senadores poderão apreciar o projeto que regula a criação de municípios e também os casos de incorporação, fusão e desmembramento. Uma das medidas prevê percentuais mínimos diferenciados de população para se criar município, variando de 20 mil moradores nas regiões sul e sudeste a 6 mil habitantes nas regiões norte e centro-oeste. Também estão na pauta 4 projetos da chamada reforma política. Eles prevêem novas regras para o cálculo do quociente eleitoral, que é o critério para a distribuição das vagas nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas e Câmara dos Deputados, para a participação dos partidos no horário político no rádio e na televisão e para o acesso aos recursos do fundo partidário e à propaganda partidária no rádio e na TV. Um dos projetos também determina novas eleições em caso de cassação de registro ou de diploma, ou ainda de perda de mandato do eleito. A medida só vale para as eleições de prefeito, governador, senador e presidente da República. Vamos conhecer agora a agenda das comissões para esta semana com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Bom dia, Roberto. Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar na quarta-feira a obrigação de que presos em flagrante sejam apresentados a um juiz em no máximo 24 horas para a chamada audiência de custódia. Hoje não há um prazo para esse primeiro encontro, onde a liberdade condicional e a eventual fiança do preso são definidos, o que é apontado por especialistas como um dos motivos para a superlotação nas prisões. O relator, senador Humberto Costa, acrescentou ainda na proposta a obrigação que o preso seja submetido a um exame de corpo de delito e que seja acompanhado no interrogatório por um advogado ou por um defensor público. Se o preso comprovar que não pode pagar a fiança, ele pode até ser liberado dessa cobrança. Na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos promove uma audiência pública com o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, e o advogado-geral da União, Luiz Adams, que vão explicar procedimentos adotados pelo governo federal em 2014 quanto às suas contas públicas. A CAI pode votar ainda um projeto que permite que brasileiros que tenham dinheiro não declarado no exterior possam legalizá-lo para evitar que tenham que responder por evasão de divisas. A Comissão de Educação também tem uma reunião marcada para esta terça-feira. Um dos itens na pauta altera a Lei Pelé para exigir a comprovação de contratação de seguro como condição para que atletas e treinadores participem de competições. A Comissão de Educação pode votar ainda um projeto que cria a Bolsa Permanência Universitária, que vai beneficiar estudantes que não tenham condições de custear os seus estudos. E na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais promove uma audiência pública para embasar a discussão de um projeto que modifica a CLT, a consolidação das leis do trabalho, para permitir a redução do intervalo de descanso e alimentação dos empregados por meio de acordo ou convenção coletiva. André. Obrigado, Roberto. A Comissão Temporária do Senado, que elabora proposições sobre a reforma política, analisa hoje, às 2h30 da tarde, mais 6 minutas de projeto de lei. A Comissão da Reforma Política criou 6 projetos de lei desde que começou a funcionar no final de junho. Na semana que começa, o relator quer votar mais 6 minutas de proposições. A que determina que as doações de uma só empresa para um candidato não poderão exceder 7% do total de gastos declarados na campanha. A que confere efeito suspensivo a recurso contra a sentença que declarar a cassação de diploma de prefeito e vice-prefeito. A que institui a federação de partidos políticos, ou seja, a união de 2 ou mais agremiações, como se fosse apenas uma legenda. A que exige decisão de órgãos colegiados para afastamento de agente político de cargos públicos. A que proíbe que órgãos de imprensa contratem empresas de pesquisas sobre eleições ou candidatos.
e a que proíbe membros do Ministério Público e juízes de disputarem eleições por 8 anos depois de terem deixado a carreira. O relator também informou que analisa propostas de reforma política elaboradas pela Câmara dos Deputados sobre o financiamento de campanhas. Nós vamos receber uma emenda constitucional da Câmara dos Deputados, liberando o financiamento privado com limitações. E lá na Câmara, nós temos discutido com o relator Rodrigo Maia, nós estamos discutindo as limitações de gasto de campanha. É claro que nós teremos limitação de gastos, nós vamos impor limites, tanto à doação quanto aos gastos de campanha. Mas essa equação e esse número não estão fechados ainda. E 4 dos projetos elaborados pela Comissão da Reforma Política estão na pauta do plenário desta semana. Eles tratam da distribuição de cadeiras entre os partidos políticos na representação proporcional, do acesso à propaganda no rádio, na TV, do direito ao fundo partidário e da realização de novas eleições no caso de cassação de diploma em eleições majoritárias. A audiência pública na Comissão de Direitos Humanos trata dos direitos das pessoas com esclerose lateral amiotrófica e outras doenças neuromusculares e degenerativas do sistema nervoso. A falta de garantia ao atendimento no sistema de saúde e as dificuldades na concessão da aposentadoria por invalidez serão alguns dos temas abordados. A reunião é interativa. Perguntas e comentários podem ser encaminhados pelo portal senado.leg.br/audiência interativa ou pelo telefone do Alô Senado, 0800 61 2211. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.